quem nunca estudou isso, obviamente não vai saber. Mas fala aí um número que vocês acham, um número de escravos que tinha no Império Romano. Pode botar um monte de milhão nisso daí. Muito milhão. Estou falando não só ali em Jerusalém, do Império Romano, que era o império maior da época. Quantos escravos você acha que tinha? Então, 60 milhões de escravos que havia no Império Romano. Defende-se que o número dos livres daria 1/3 do número de escravos. Tu consegues entender esse trem? Imagina que da gente aqui, é como se cada um de nós, individualmente, tivesse pelo menos 9 escravos. Cada um de nós individualmente. Então o número de escravos é muito maior do que o número de pessoas livres. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando a gente vai ler o que Paulo está fazendo aqui, é algo tremendo. É óbvio que o tremendo a gente vai ver no último versículo. Mas aí até chegar ao último versículo, ele vai trabalhar no coração dos cristãos cheios do Espírito, que são escravos. Há uma linha aí que quer, até hoje tem, isso varia os séculos, dizer que a Bíblia ela é opressora, porque Paulo ele não se importou com a escravidão. Quem fala isso? Alguém já ouviu isso? Fala as coisas também sobre as mulheres, que é opressora em relação às mulheres. Nunca leram nada da Bíblia para falar um trem desse daí. É machista, que oprime as mulheres. Amados, Paulo, ele tinha duas coisas. A primeira é que ele pensava que Jesus voltaria para a sua época. Então ele sempre tratou daquilo que ele entendia que era o mais importante. Mas ao mesmo tempo, ainda que ele não tenha falado sobre libertação da escravidão, ele mexeu com ela como se ele tivesse falado sobre libertação da escravidão, que é o que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho. Por que daqui a pouquinho? No final do século XVIII, começo do século XIX, começou o trabalho da libertação dos escravos em Chicago, nos Estados Unidos. Lá o povo cristão do norte defendia que a escravidão teria que acabar. O povo cristão do sul defendia que os escravos tinham que continuar. Lendo a mesma Bíblia. Um falando que tem que ser livre. Outro falando que tem que ser escravo. Por que eu estou contando isso? Amados, tu pode conhecer o que for de Bíblia. Tu pode ser o melhor teólogo da Bíblia, mas se a Bíblia não moldar a tua mente e o teu ser, de nada adianta. Você vai ter a letra, mas vai precisar continuar tendo que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Não adianta letra se a palavra do Senhor não transformar o nosso ser. Se ela não moldar a nossa mente, se ela não nos libertar, se ela não nos levar a uma rendição a ela própria, a única coisa que a gente tem é conhecimento, como se a gente estivesse lendo Shakespeare ou qualquer outra coisa do gênero. Do contrário, amado, não serve para nada. Voltando aqui para o texto, ele vai dizer para os escravos, né, os doulos, ele vai dizer: obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade do coração como a Cristo. Obedeçam aos seus senhores com respeito e temor. Esse respeito e temor aqui que ele está falando é em relação a quem?
em relação a Deus. Eu sou escravo, mas eu pertenço ao Senhor. E eu tenho um Senhor terreno. Eu vou servi-lo como eu estivesse servindo a Deus. E por temor e tremor diante de Deus, eu vou fazer o meu melhor. Vou sair da linguagem da época, vou trazer para os nossos dias, para o meu patrão. Eu vou ser o meu melhor. Se eu for administrador, contador, diarista, eu vou ser o meu melhor para quem eu estiver trabalhando, porque na verdade eu estou sendo o bom perfume de Deus. E interessante que domingo, à noite eu preguei um pouco sobre isso, e vou acabar de pregar isso domingo pela manhã, e eu falava que nós temos que ser a nossa melhor versão, que temos que investir em nós. Só que aqui ele não está falando desse investimento, que foi mais o que eu preguei no domingo. Ele está falando sobre o comportamento, ele está falando sobre caráter, ele está falando sobre ética. Seja o seu melhor, porque Deus está te vendo. Se tu é cheio do Espírito, tu vai fazer o nome de Deus ser glorificado da maneira que você trabalha, da maneira que você serve ao seu patrão. E aí vamos lá, vamos de novo para o outro escravo. José do Egito havia lido isso? Ele tinha lido já a carta de Éfeso? Não, mas ele não se comportou assim? A ponto da Bíblia dizer que Deus fazia prosperar tudo que José fazia. Mas prosperava para quem? Para o patrão, porque ele era um escravo. Mas o comportamento dele, por temor a Deus, fazia o seu patrão, que na verdade era o seu dono, porque o comprou, prosperar. Olha que doideira. Por isso que ser cristão é metanoia, é transformação da nossa mente. Não é pensar e olhar como o mundo pensa e olha. Por isso que vai estar escrito: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso é tão forte que a gente vai continuar, para poder a gente terminar no tempo. E aí qualquer coisa eu volto um pouquinho. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-lo quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não sei se vocês reparam, toda hora Paulo está falando de coração, toda hora, é algo que ele está falando, não é por aparência, não é barganha. Vou voltar rapidinho aqui, quando eu falo que não é barganha. O que acontece quando Jesus falou da mulher viúva? Que a mulher viúva deu 2 moedas. O que Jesus falou? O original não é melhor, no original é isso, ela deu mais. Está escrito que ela deu mais. Aí imagina, está Joaquim lá do lado de Jesus. Joaquim, o cara lá do TI, da administração, falou: 2 moedas. Pô, o outro deu um montão. Jesus, que escola é essa que o senhor frequentou? Não está batendo. Os caras deram dinheiro pra caramba. Ela deu 2, o senhor está dizendo que ela deu mais. Bom, vão aí fazer. É o EJA que se fala aqui, como é que fala? Aquela formação que tem, que ela é curtinha, EJA. E eu falar, Joaquim ia falar: Jesus, vamos fazer um EJA aí, porque tá ruim aí, pô. Tá vendo lá os barulhinhos que fazia quando os caras davam e quando a viúva deu? Aí Jesus está dizendo que ela deu de todo o seu coração. Os outros deram tudo que sobrava, ainda que fosse mais. Por isso está toda hora Paulo falando: se você é cheio do Espírito, faça de todo o seu coração. E aí ele fala algo que quem aí já trabalhou fora, viu isso acontecer muitas vezes. O patrão não está vendo, o cara está lá encostadinho, está na boa, está olhando no celular. Patrão chegou, pô, joga água, né? Estou dando exemplo, mete as caras. Patrão sai de novo, ele, até que fim que foi embora, graças a Deus. Ainda fala graças a Deus.
enquanto está Deus falando. Ele pode estar presente, ele pode estar ausente. Se espera um trabalho de você, se espera uma função sua, que honre aquele, que no caso ali era o dono, e hoje a gente fala que o caso é o patrão, o teu chefe, o teu líder. Faça o teu melhor, que ele seja presente, que ele esteja ausente, porque tu está fazendo para o Senhor. Tá claro, gente? Alguém quer falar alguma coisa? E aí ele vai dizer: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Abra aí em Colossenses 3. Prestou atenção no texto que a gente leu? Que o Senhor recompensará a cada um. O interessante que a leitura de Colossenses, ela é um paralelo, a gente já leu isso nos outros estudos, ela é um paralelo ao que está escrito aqui em Éfeso, a carta aos Efésios. Mas olha só, se eu não me engano, é o versículo 23 e diante, deixa eu achar aqui, porque minha mente pode me pregar uma pressa. Vamos, 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Veja, sempre é para glorificar a Deus. Temer tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Qual é a diferença daqui para o outro? Qual é a diferença? Tem uma diferença. Não, na parte da recompensa, vou melhorar. Qual é? Na parte da recompensa, aqui está diferente de lá. Ainda que subentenda-se a mesma coisa, mas está diferente. Qual é a diferença? Quem prestou atenção? Leia lá o versículo 8 e leia aí agora e me diga qual é a diferença. É bem clara. Quando a gente lê em Efésios, ele está falando da recompensa boa. Olha, faça como ao Senhor que você vai receber o bem. Deus vai te recompensar. Mas não fala daquele que faz mal, sem coração, que é um 7-1, que finge que trabalha. Eu estou falando aqui, futebol é fogo. Eu estou lembrando de uma entrevista do Vampeta, quando ele jogava no Flamengo. Não sei se já aqui viu essa entrevista, que o salário estava atrasado, e aí foram reclamar que os jogadores não estavam correndo como deveria, e foram entrevistar Vampeta. Vampeta nunca teve papa na língua. Aí ele falou assim: ué, eles fingem que me pagam, e eu fingem que eu jogo bola. Está dizendo que não é por fingimento, independente do patrão, porque a gente está fazendo para o Senhor. E aí ele está falando que esse Senhor ele vai recompensar. Se você fez para a glória dele, a recompensa é show de bola. Mas aqui em Colossenses ele está dizendo: se você praticou injustiça, quer dizer, vai receber uma injustiça aqui que Paulo já está falando em relação aos homens e aquilo que Deus virá julgar a cada um de nós. O interessante é que nós temos uma inclinação para sermos malandro, cara. A gente tem uma inclinação. Tanto é que qual é o ditado do brasileiro? Do jeitinho brasileiro. Antes de eu nascer, esse treco já existia e continua aí. Se você olha a nossa conversão, e aí é óbvio que é muito difícil falar isso para quem nasceu no Evangelho, mas para quem não nasceu no Evangelho, você se converte, amado.
Você quer levar tudo ali a ferro e fogo. Passa, se muito, 2 anos. O que acontece? Não é tão assim. Não precisa isso tudo. É um exagero. Tu começa a dar jeitinho. Se tu entende que tu queres de liderança, então, pô, aí que tu dá jeitinho, tu puxa o tapete dos outros, tu fala mal de alguém, tu faz macumuna com os outros para na hora de votar em você. A gente vai fazendo um montão de coisas que no começo da conversão era impensável. E o interessante é que isso que está escrito aqui, gente, está escrito desde que montaram a Bíblia, desde o concílio, no ano 325, no concílio de Trento. Perdão, concílio de Nicéia. Está desde o ano 325, está escrito isso. E a gente vai ver que um montão de cristão, o patrão está na frente. E o que eu acho legal na gente, o cara está desempregado. Aí a pessoa desempregada, o que ela quer? Emprego. Quando acontece, se é crente, fala o quê? Graças a Deus. Dependendo da empolgação, vai até dar um culto de ação de graças. Passam 4, 5 meses. O que essa pessoa, via de regra, o que ela está falando? Está muito longe, a hora do almoço é pequena, o salário não está dando, estou cansado, está chovendo, está sol. Olha só como a gente é. Às vezes é isso mesmo, mas às vezes não, é que a gente tem uma inclinação para fazer aquilo que é errado. A gente tem uma inclinação para ser ingrato. A gente tem uma inclinação para não entender que a nossa vida a gente vive para a glória de Deus, independentemente do resultado. E a gente pode dizer, pastor, mas isso é utopia. Então a gente vai rasgar a Bíblia do montão de gente que viveu assim. Tira de José, qual a pessoa que vocês lembram na Bíblia, que era enganado por aquele que tinha, porque se eu estou tentando falar sem dar cola, por aquele que tinha uma autoridade sobre ele. Toda hora ele era enganado, mas toda hora Deus mudava a história. Jacó. Como que foi a história de Jacó? As pretas são minhas. Aí Deus fazia nascer só preto. O cara falava, está errado, agora a preta é minha, tu fica com a branca. Aí Deus vai lá e fazia nascer branca. Então tá bom, a preta e a branca são minhas. Aí nascia malhada. Mas toda hora estava o patrão lá querendo arrebentar. E era o tio dele, era o tal do Labão. E a da filha? Não, ali ele estava esperto. Ali ele estava esperto, porque ele estava vivendo, confiando em Deus. Lembra quando ele fugiu? Ele dormiu, isso que é dormir, né, gente? Dormiu numa pedra, misericórdia, isso é sono mesmo. Dormiu numa pedra, os céus se abrem, e aí ele faz uma promessa para o Senhor. A partir dali, a gente já vê que é um outro Jacó, já é um Jacó em constante transformação. E aí ele vai trabalhar por uma mulher, o cara vai e dá outra, e ele fala, tá bom, vou trabalhar mais 7 anos por causa da outra. Se fosse hoje, ele ia ter ouvido Zagalo e iria dizer assim, vai ter que me engolir, né? Não tinha jeito. Mas a gente tem lamentavelmente, essa inclinação. E está o Senhor falando, olha, sou eu que cuido de você, sou eu que te vejo, sou eu que te amparo, faz a tua parte e deixa o resto comigo, deixa comigo, eu sou o justo
juiz, eu sou o Senhor dos senhores, não há nenhuma potestade que eu não tenha domínio sobre ela. O Senhor falando, eu sou Senhor dos reis. Tu vai abrir Isaías 40, vai dizer que os príncipes são como poeira. Quem são os príncipes para Deus? Vai dizer que Ele estende os céus como cortina e a mede com o palmo. Esse é o nosso Deus. Ele está falando, ó, faça aquilo que me glorifique, mostra que você de fato é cheio do Espírito, porque se você viver assim, todos vão ver os sinais do Espírito na tua vida. E quem vai ser glorificado? Deus. E logo Deus vai nos honrar no tempo dele, da maneira dele. Mas que vai acontecer, a gente não tem dúvida. E aí, ele vai para o patrão. Olha lá no patrão. Volta lá. Aqui ele também fala, né, no versículo 1 de Colossenses: Senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Isso em Colossenses, mas vamos voltar lá para Efésios. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Interpretação de texto. O que Paulo está falando? Paulo vem falando sobre os escravos. Aí agora a gente lê esse versículo. O que está escrito aí no versículo? Da mesma. Qual é essa mesma forma? Segundo tudo o que ele acabou de dizer para os escravos. Não é uma revolução que Paulo está fazendo? Para o escravo. Olha só o que Paulo está fazendo numa época que escravo era um objeto. Ele está falando para escravo: eu quero que você faça assim com o seu senhor. Aí agora chega para o senhor: tudo que eu falei para eles é para você também. Agora dorme com esse barulho. Porque isso, vou trazer uma coisa para os nossos dias. Essa história, acho que eu contei aqui pregando uma vez, acho que foi aqui. E quando eu ouvi como se fosse fato real. Não posso assinar embaixo porque eu não presenciei, mas a história, ela veio, a pessoa contando como fato real. Que a irmã chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero conversar com o senhor sobre o meu marido, quero que o senhor tenha um gabinete com ele. Não, teu marido é bênção, isso, aquilo, outro. E aí ela falou o seguinte: pastor, é bênção para o senhor, porque ele passa 1 hora orando, mas quando ele levanta é um verdadeiro cavalo. E não foi dito isso no escondidinho, não. Foi dito assim na frente de um montão de gente. Por que estou contando essa história que eu vi como verdadeira? Não posso assinar embaixo, mas eu vi a pessoa contando como se verdade fosse. A gente às vezes pega pessoas que aqui dentro elas são as santonas, Aurela, par de asas, né? Se bobear vai flutuar e tocar a harpa, né? Coisa mais linda do mundo. Agora quando chega no relacionamento com as pessoas, são grossas, estúpidas, não respeitam, não honram, desvalorizam, menosprezam. Isso em relacionamento normal. Patrão e empregado, então, meu Deus. E aí o que Paulo está dizendo? Se você é patrão, se você é dono de escravo, se você é cheio do Espírito, você vai olhar para essa pessoa não mais como um objeto. Tu vai olhar para essa pessoa como um irmão em Cristo, lavado pelo mesmo sangue, resgatado pelo mesmo sacrifício, com temor e tremor diante de Deus, porque está tratando de alguém por quem Jesus morreu, e que esse alguém também agora é templo do Espírito. E se essa pessoa então tem esse comportamento que Paulo falou, ela só não é o templo, ela é cheia do Espírito. Então ele estava: como tu vais contra alguém cheio do Espírito? Está doidão? Faça a mesma coisa. Não vai ser bencinha em algum lugar e ser sem escrúpulo no outro. Não pode, isso não tem como acontecer.
Eu trabalhei de ajudante de pedreiro com o irmão que hoje, quer dizer, hoje já tem um tempo, ele me ama. Mas no começo da conversão, eu acho que ele me odiava. É sério, de verdade. Eu vou contar aqui só um fato que aconteceu entre a gente. Era um concílio para o mês da família, mês de maio, para saber o que a gente ia fazer, quem que a gente ia convidar. E aí esse irmão, ele falou lá na frente, olha, a gente só pode convidar pessoas casadas. Quem não for casado, não pode ser convidado. Aí eu levantei a mão. E eu estou com a mão lá levantada, ó. Ele me olhava e não me dava palavra. Aí uma hora a Rosana, que é de uma família que está lá desde a fundação da igreja, falou, ô pastor, o irmão Rogerinho quer falar, e não estão dando oportunidade para ele. Aí eu levantei e falei assim, aí o pastor deu oportunidade, eu falei, discordo do irmão com todo carinho. Como você discorda? Você é jovem, não era casado? Você nem casado é? Eu falei, mas quase tudo que a gente lê na Bíblia, no Novo Testamento, sobre família, é Paulo escrevendo. E Paulo não era? Então a gente não vai poder ler o que Paulo escreveu. Não é bem assim não. Aí o pastor levantou, não, o irmão Rogerinho tá certo. Vamos votar isso aí, vamos votar. Aí votamos e ele perdeu a votação. Aí que ele se irava pra caramba comigo. E aí só que na igreja ele era... Sim, esse homem de Deus e tal. Fui trabalhar com ele de ajudante de pedreiro. Pastor Adi, imagina a Gilson, um pedreiro de primeira. O cara muito fera, mas muito, muito fera. Mas meu amigo, ele não me pedia nada. Tudo que ele falava parecia que ele estava com a perna de 3 na cabeça. Ele só falava as coisas brigando, era só brigando. E eu falando, Jesus me ajuda, eu preciso desse dinheirinho no final de semana, preciso ajudar em casa. Mas amado, era assim, ignorância em cima de ignorância, só pancado, não saía uma palavra de carinho, de nada, não pedia assim, pode pegar ali, por favor. Pô, pega lá aquilo ali, pô. Não está vendo que eu estou acabando aqui? E o que eu sabia de ajudante de pedreiro? Nada. Coisa nenhuma, nada. Então o que eu estou querendo dizer? Mas lá na igreja, no meio de todo mundo, pô, uma benção. Homem de Deus, era tesoureiro. Aí, Irineu. Não tem como, ou a gente é cheio do Espírito ou não é. E está dizendo que da mesma maneira, Deus há de julgar o patrão, o escravo. Porque está escrito aí, da mesma forma, igualzinho. E olha só como é que ele termina. Não os ameacem. Não os ameacem. Aqui ele está falando para alguém que podia apanhar. Tem acho que é Flávio Joséfo, que vai contar que uma das maneiras que eles faziam para torturar os escravos da época era cortar a pontinha do dedo. Eles cortavam a falange aqui do dedo para poder torturar os escravos. E aí, um patrão que podia fazer isso, na verdade um dono, vem Paulo e fala, muito longe de fazer isso, está dizendo, não os ameacem. Gente, olha só, o cara que tinha poder para matar o escravo, para vender, Paulo está falando, eu não quero nem que, se você é cheio do Espírito, não os ameacem. Caramba, você consegue entender como isso é forte pra caramba a beça? Agora, sem escravidão, isso acontece no dia de hoje? Isso acontece na liderança, isso acontece com um pastor que ameaça membro de igreja, como se ele fosse o dono do reino, não pertencesse mais a Jesus. E aqui está falando alguém que de fato é dono de alguém, e Paulo está dizendo que se você é cheio do Espírito, não os ameacem. Quer dizer, trate com carinho, trate com respeito, trate com honra. Ele, teu escravo, cheio do Espírito, ele vai saber que aquilo que você falar
é uma ordem. Eu estou tentando lembrar o nome aqui do filósofo, mas não estou conseguindo, que ele vai dizer que toda ordem que ela é imposta, ela nunca será uma conquista, ela sempre será uma imposição. Mas toda autoridade que vem pelo relacionamento, você nunca mais a perde, porque você a conquistou. Não é na gritaria, sabe? Não é. A pessoa que de fato tem uma consciência, e a gente fala de alguém cheio de espírito, que sabe quem ela é no meio do reino, mas também sabe onde ela é na parte eclesiástica, onde ela está, ela com certeza, sendo cheia do Espírito, ela vai respeitar e obedecer aquele que de alguma maneira Deus colocou acima. E aquele a quem Deus colocou acima, ele só vai entender que ele está acima, não é porque ele é melhor, é porque ele vai ser mais cobrado, porque quem muito é dado, muito será cobrado. E ele vai entender que esses que estão ali têm que ser ajudadores dele, porque Deus os colocou para ele melhorar essas pessoas em Cristo Jesus. E se isso acontece com pessoa cheia do Espírito, o reino flui de fato como águas de um rio, né? Correndo. Se tiver obstáculo, a água só vai contornando. Mas lembrando que isso aqui é para quem entendeu o que é ser cheio do Espírito. Vou sair daqui e vou terminar com Jesus. Quando que Jesus de fato começou a assumir quem ele era? Porque toda vez que as pessoas falavam, ele fazia igual um leão da montanha, né? Saída pela direita, saída para a esquerda. Mas tem uma passagem, vou tentar ajudar, em João, que ele vai dizer que de fato ele é, mas ele está fazendo uma coisa que um senhor e um mestre não faria. Pô, se eu der mais cola do que isso, eu estou dizendo onde está a passagem. Fala, não lava pés. Ele está fazendo o papel de quem? Escravo. Lavar pé era o pior trabalho, era o escravo, digamos assim, era a ralé dos escravos. Não tinha asfalto, não tinha tênisinho Nike, Puma, nada disso, não tinha cremezinho no pé, não tinha talquinho, os caras estavam andando tempo pra caramba, a beça, chegam com aquele pé lixadinho, né, bonitinho, né, assim, e botava o pezão lá, ó, agora aqui, e aí o cara ia lá. Quem que fez isso em João 13? Jesus. E aí ele diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e eu o sou. É a hora que ele bate no peito mesmo e fala: eu sou, porque ele já estava caminhando para o martírio, já estava preparando o pessoal, porque ele ia partir. No 14 ele vai falar, né, na casa do meu pai há muita morada, vou preparar-vos lugar, mas depois eu voltarei. Aí no 15 ele já vai falar sobre que ia mandar o Espírito, e por aí vai. E ele já está preparando os discípulos. Aí ele está lá limpando os pés dos caras, os pés talvez com as unhas mais feias que você possa imaginar, né? Talvez fosse Fred Krug na unha do pé, né? Grandona lá, aquele negócio. E ele está falando: como vós me vistes fazer, fazei vós também. E aí Filipenses 2 vai dizer que ele fez esse papel, que sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, vai depender da tradução. E aí ele vai descendo e fala que ele, como homem, ele se fez como escravo. Porque Marcos 10:45 vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que ele sabe que foi assim que Jesus se comportou. Talvez Paulo lembrasse de José, talvez ele lembrasse de Jacó, talvez ele fosse lembrando deles e falasse assim: isso é uma marca de quem é de Deus. Quem é de Deus se comporta assim. Quem é de Deus serve com alegria e não com peso, serve com amor. Agora, numa sociedade
onde inclusive alguns pregadores têm hoje rolado aí na internet, né? Que como é que é? Pregador Nutella e pregador raiz, né? Tem rolado isso daí. Aí os Nutella vão falar, né? Você foi chamado para ser cabeça, para estar lá no alto, para isso, para aquilo outro. Aí daqui a pouco bota o pregador raiz do lado e vem de Bíblia, arrebenta tudo. Porque a Bíblia o tempo todo mostra que é assim. Que falar de Daniel e seus amigos? O tempo todo para servir. O tempo todo. E não servia de qualquer maneira, servia com excelência. É o tempo todo. Agora, a nossa cultura diz que não é assim. Eu vou terminar e aí vou abrir para vocês falarem, porque a gente está terminando isso hoje. A partir de semana que vem a gente vai falar sobre os dons do Espírito. Quando terminar os dons do Espírito, a gente vai falar sobre as bem-aventuranças, e aí a gente termina essa primeira parte do estudo, que depois é uma outra pegada que a gente vai estar. Eu estou com esse negócio de alergia aí, se Deus quiser, terça-feira eu vou fazer os exames. E eu fui para a conferência inchado. Né? Na terça-feira eu comecei a empolar, mas empolar muito, muito. Aqui então deu uma grandona, o lábio começou a inchar, e a Alessandra toma o remédio, eu não querendo tomar, porque se eu tomar remédio eu teria que adiar o exame, porque tem que esperar o corticóide sair, como acabou acontecendo. Mas quando eu vi que aqui estava ficando grande, eu falei, agora não tem jeito, tenho que tomar esse abençoado. Aí fui no ônibus, que foi voltando ao normal. Aí eu cheguei, deu hora do almoço, eu falei, vou caçar um lugar para que tenha alguma coisa que eu possa comer. E aí deu um trabalho numa padaria lá, só tinha uma padaria aberta que vendia comida. E aí eu fui pegando no prato e falava, desse aqui eu quero isso, desse aqui eu quero isso, para catar as coisas que eu poderia comer. E falei, e o frango, por favor, bota na chapa, para não botar óleo, para não botar nada. Aí daqui a pouco a Alessandra manda a mensagem. Gente, esse sou eu. E o que eu vou falar, vocês vão ver que eu me comporto assim. A Alessandra falou que a fila estava grandona, mas que o sol, né? Um sol para cada um, como tem sido, e os pastores e as esposas estavam podendo passar na frente. Ela, cadê você? Eu falei, achei uma padaria, vem para cá, porque os pastores estão entrando na frente. Eu falei, amor, tu me conhece, sabe que se eu tivesse aí, eu ia estar na fila juntinho com você. Ela, eu sei, mas que eu queria que você fosse na frente, eu queria, porque eu não consigo fazer isso, achar que eu tenho algum tipo de mérito, de privilégio. Vocês devem ver aqui, todo mundo vai comendo, eu fico lá esperando. Quando quase todo mundo foi servido, ou todo mundo que eu chego lá e vou, porque é o contrário. A Bíblia me ensina que eu tenho que servir, que eu tenho que dar preferência aos outros, que eu tenho que tratar sempre outros com honra. Agora, eu sei que a nossa mentalidade, ela tem dificuldade disso, porque a nossa cultura, ela nos ensina assim, porque um montão de pregador fala que não tem que ser assim. E aí eu falei aqui esses dias, imagina que todo mundo, um servindo ao outro, amado, não ia ter falta para ninguém, não ia ter escassez para ninguém, todo mundo ia estar suprido em suas necessidades, não ia ter briga para ninguém aparecer mais do que ninguém, porque todo mundo está preocupado em servir ao outro, porque foi para isso que a gente foi chamado. Só que Paulo, ele sabe que ele tem que tratar isso, cada coisa de maneira individual, para que o povo pudesse entender, e foi isso que ele fez. Alguém quer falar alguma coisa? Que por mim eu terminei essa parte, quer seja de hoje, quer seja dos outros estudos. Ninguém quer falar nada? É aquela, fale agora ou se cale para sempre? Ninguém quer falar nada, gente? Se não quiser, a gente vai terminar. Mas entendam, ser cheio do Espírito tem a ver como você trata o outro. E para você saber como você trata o outro, é só olhar como Jesus trata o outro. É simples assim. Jesus era cheio do Espírito? Ele e o Espírito são Deus, mesma coisa, mesma essência.
Então olha para ele como ele tratou. E é tão forte que lá no capítulo 15 de João ele está falando: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. É que agora não é mais Jesus andando pela Galileia, agora é o Espírito habitando em nós. Antes era Jesus falando para que a formatação do reino acontecesse. Agora ele fala que o Espírito vos fará lembrar. Mas para lembrar, a gente tem o quê? Porque ninguém lembra aquilo que não sabe. Não tem como. Não tem como eu ter uma lembrança lá do Coliseu de Roma, que é o meu sonho. Não tem, nunca fui, como que eu vou lembrar de um trem que eu nunca vivi? Não tem. A gente só dá para lembrar daquilo que a gente já viveu. Então, amados, coma a Bíblia, beba a Bíblia, dorme com a Bíblia, acorde com a Bíblia. Em nome de Jesus. Amém?